No vídeo de hoje eu vou te mostrar formas com que você pode proteger o seu dinheiro da inflação. Afinal, não vale de nada você investir o seu dinheiro por 20, 30, até 40 anos e no final das contas você ter ficado rico no papel mesmo, sendo que a inflação no período aumentou exponencialmente. O que você comprava, sei lá, com 100 reais antigamente, você não consegue mais comprar as mesmas coisas com 100 reais hoje. Mas antes de eu te entregar esse conteúdo, eu peço com que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva caso você não seja inscrito e o conteúdo que eu passo aqui no canal faça sentido para você, e manda esse vídeo para o seu amigo que também está começando a investir ou para sua família também. Não se esqueça também de deixar o seu sininho ativado, porque assim você vai receber notificação de todos os vídeos que eu enviar para você aqui no YouTube. Então, sem mais enrolação, vamos pro conteúdo. Uma coisa que as pessoas se confundem muito é, afinal, o que é a inflação? A inflação é só quando o governo imprime muito dinheiro, é quando a nossa dívida aumenta muito, eles têm que apertar o botãozinho ali na impressora para conseguir pagar essa dívida, é quando os preços das coisas ficam mais caros quando eu vou no mercado, abastecer o tanque, fazer alguma coisa desse tipo. A inflação, de um modo bem simples e grosseiro aqui para vocês, é o aumento generalizado dos preços na economia. Então você já deve ter percebido que quando você ia no mercado com 100 reais há uns 5, 6, 7 anos atrás, você acabava comprando muito mais coisa, muito mais alimento. Hoje, por exemplo, se você for no mercado, com certeza você não vai conseguir comprar a mesma quantidade de produtos que você comprava com esses mesmos 100 reais. Isso é a inflação. E a primeira forma que eu julgo muito mais fácil para você conseguir se proteger dela é investindo em ações. Porque afinal, pensa comigo, se a inflação é o aumento generalizado dos preços, se eu vou no mercado, existe uma empresa, sei lá, a M. Dias Branco, né, que é uma empresa ligada a vários produtos que tem trigo, como bolachas, macarrão, enfim. Ela vai aumentar o preço desses produtos por conta da inflação, né, por conta do alto fluxo monetário, do alto consumo que a sociedade está tendo, e no final ela vai repassar isso para os acionistas. Então a margem da empresa de um modo geral é reajustado por conta do aumento dos preços. E nisso você pode colocar várias empresas, como a Petrobras, como a gasolina. Ela tem mais elasticidade, porque por mais que os governos aumentem os impostos, a inflação aumente, o câmbio chega a patamares de preço mais elevado, fazendo com que o preço da gasolina na ponta aumente também, as pessoas não vão deixar de abastecer o carro para ir para o escritório, para ir trabalhar, e enfim. Então a primeira forma que eu acho muito interessante é investindo em ações, principalmente por longo prazo, porque nisso você tem a valorização da empresa, a empresa, como eu já disse, repassa essas margens para o consumidor, você vai conseguir se beneficiar de proventos, dividendos ali e se beneficiar bastante, tá? A segunda forma que eu acho muito interessante é você investir em reservas de valor. Mas Gustavo, o que é uma reserva de valor? Como o próprio nome já diz, reserva de valor serve para você preservar o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Até porque o Banco Central, ele chega lá pra gente e fala assim, todos os meses, todos os anos: nós temos uma meta de inflação. O que isso quer dizer? Ele diz que ele vai desvalorizar o seu dinheiro na cara dura e não tá nem aí, ele basicamente fala isso. E você tendo reservas de valor na sua carteira, você se protege disso de uma forma. Mas o que algo tem que ter para ser caracterizado uma reserva de valor, né? O meu guarda-roupa é uma reserva de valor, o livro, por exemplo, é uma reserva de valor? Não. Então vamos lá, o que algo precisa ter? O primeiro ponto para algo, um ativo ser caracterizado como uma reserva de valor, é a escassez. Escassez, por exemplo, o ouro. O ouro é uma reserva de valor, então o ouro ele é escasso naturalmente falando. Tanto que se nós pegarmos todo o ouro que já foi minerado no mundo até hoje, nós só conseguimos encher 2 piscinas olímpicas. Então o ouro ele é muito escasso. Uma história muito interessante é que o alumínio ele já foi mais valioso do que o ouro. Só que o avanço tecnológico fez com que surgissem formas economicamente viáveis de extrair o alumínio, e isso fez com que ele se tornasse menos escasso e consequentemente menos valioso. Então muitos reinos antigamente tinham talheres de alumínio para os seus convidados, porque o alumínio ele era tão escasso que o pessoal falava: nossa, você tem alumínio aqui? Era a mesma coisa de você chegar hoje na casa do seu vizinho, de algum parente seu, e falar: nossa, isso aqui é de ouro maciço, isso aqui é de ouro puro. Entendeu? Então, antigamente, o alumínio era muito mais valioso, só que conforme foram sendo descobertas mais formas de se extrair, né, o alumínio, ele deixou de ser menos escasso, tá?
e com isso ele perdeu muito do seu valor. A segunda característica é que esse ativo precisa ser negociado em mercados globais. Então o ouro, cara, ele é negociado no mundo todo, tanto que ele entra até na próxima característica que eu vou falar. Ele já é usado há muitos e muitos anos, tanto que os judeus carregavam ouro com eles para outros territórios. Então, como eles eram povos, né, um povo que se deslocava muito de território, eles acabavam levando ouro junto com eles, porque eles sabiam que aquilo tinha um valor, que é uma das próximas características que eu vou abordar mais pra frente. Então, eles sempre andavam com uma certa quantia de ouro nas suas bolsas, e enfim. A terceira característica que um ativo precisa ter para ser considerado uma reserva de valor é ser não deteriorável. Como assim não deteriorável? Por exemplo, um livro. O livro ele é super deteriorável. Se você pegar ele daqui uns 1000 anos, uns 100 anos, com certeza ele já vai estar todo mofado, ou talvez ele até dissolva com o tempo. Agora o ouro ele é muito mais difícil de sofrer com o efeito do tempo, né, com as garras do tempo, pelo seu material. A quarta característica é que esse ativo ele precisa ter um certo valor intrínseco. Então, utilizando o próprio exemplo do livro, o livro ele tem um certo valor intrínseco, porque ele serve, por exemplo, esse livro aqui, O Jeito Warren Buffett de Investir. Eu uso ele para ler, ele me passa um conhecimento acerca de investimentos, sobre o mercado acionário, sobre empresas, sobre como analisar um balanço e tudo mais. Só que, como eu já disse anteriormente, ele não passa por outros filtros, por outras dessas características que uma reserva de valor precisa ter para ser considerada uma. E a quinta característica é que ele precisa ter um longo histórico de aceitação. Então o ouro ele já é usado há milhares de anos, então ele tem um longo histórico de aceitação, ele passou pelo teste do tempo. Então, por exemplo, entrando no mérito de livros, por exemplo, esse livro aqui, O Jeito Warren Buffett de Investir, ele não passou pelo teste do tempo ainda. Ele é um livro muito novo. Agora, um livro que já é vendido, já é usado, já é lido, já é comercializado há muitos anos. A Bíblia passou pelo teste do tempo. Olha quantos anos as pessoas não leem, não usam a Bíblia. Então, esse livro aqui não passou pelo teste do tempo. E um ponto muito importante que eu queria destacar, que pode ser considerado uma reserva de valor, é o próprio Bitcoin. O Bitcoin ele supera o ouro em muitas dessas características, como a escassez, porque ele é escasso matematicamente e não naturalmente. O ouro, você pode descobrir aí em algum lugar, não sei, que, sei lá, existem umas 30 toneladas de ouro ali do nada, e o ouro pode se tornar um material não tão escasso assim e perder o seu valor. Já o Bitcoin não, ele é escasso matematicamente, então só irão existir 21 milhões de Bitcoins até o último bloco seja minerado. E outro ponto que ele supera muito o ouro é no quesito de se deteriorar. O Bitcoin, querendo ou não, ele tá na internet, ele é um ativo digital, então é muito mais difícil o Bitcoin se deteriorar do que o ouro. Só que perceba que ele reprova em uma dessas características, que é no longo histórico de aceitação. O Bitcoin ele é muito mais novo do que o ouro. Tanto que ele surgiu em 2008, lá no meio da crise, aliás, depois da crise de 2008, a famosa crise das hipotecas, ao contrário do ouro que já é usado há muitos e muitos anos. Só que vale a reflexão, vale a gente pensar, poxa, cara, será que o Bitcoin ele não vai ser uma alternativa melhor e mais viável do que o ouro? Tanto que ele supera o ouro nessas duas características e mais algumas da reserva de valor, fora que ele é uma unidade de conta muito melhor do que o próprio ouro. Por exemplo, se você for comprar pão ou, sei lá, carne no açougue com ouro, vai ser muito mais difícil, você vai ter que derreter o ouro, você vai ter que fracionar o ouro, e enfim. Já o Bitcoin não, o Bitcoin é uma unidade de conta muito melhor, tanto que ele é fracionável até a 8ª casa decimal, então sei lá, para você comprar material para você fazer um churrasco no final de semana, você vai fracionar ali, vai colocar o quanto que deu a conta e só pagar, fazer a transação para o wallet do mercado, do açougue, enfim. A terceira forma de você se proteger da inflação é investindo em renda fixa. A gente tem 3 tipos de renda fixa. A primeira delas é a pós-fixada, que geralmente é aquele título que rende 100% do CDI, 110% do CDI, 90%, enfim, que geralmente tem a taxa Selic ali por trás. O segundo tipo é a pré-fixada, então você já tem uma taxa cravada de quanto que você vai ganhar até que o seu título de renda fixa vença, algo do tipo. Então, por exemplo, lá dentro do Tesouro Direto, que é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo e receber juros, você tem um título pré-fixado que vai pagar 13% ao ano. Então, você já pré-fixou, você já cravou essa taxa, você vai ganhar ela até o vencimento.
E a próxima é um indexado à inflação, então ele é pós-fixado também. Só que geralmente esses títulos indexados à inflação, que é que eu vou focar aqui nessa parte do vídeo, eles geralmente têm dois componentes. Como assim, Gustavo? Eu vou estar deixando um print aqui na tela agora da plataforma do Tesouro, onde você vai ver que os títulos IPCA+, que é o título que eu vou falar aqui agora, eles são os indexados à inflação, que é essa forma que você vai utilizar para se proteger dela. Só que se você reparar, ele sempre vai estar escrito IPCA+, mais uma taxinha. E essa taxinha, geralmente, ela é prefixada. Geralmente não, sempre ela vai ser prefixada. Então, quando você investe num título IPCA que vai vencer em 2026, por exemplo, você vai estar ganhando IPCA nesse período, mais essa taxa pré-fixada. Só que na maioria das vezes as pessoas acabam cometendo um erro muito grande ali. Por quê? Elas olham no jornal, na internet, que a inflação vai bater recorde, a projeção de inflação é altíssima para os próximos anos, para os próximos meses, e ela faz o quê? Na cabeça dela, ela corre no Tesouro Direto e compra um título atrelado à inflação, IPCA, pro longo prazo. Só que quando ela faz isso, começa a vir notícias que a inflação realmente está batendo recorde, ela fala assim, nossa, vou lá checar o meu título IPCA, o preço do meu título. E ela vê que ela está perdendo dinheiro. Por que que isso acontece? Por conta dessa taxa pré-fixada. E o nome disso é marcação a mercado. Ou seja, para resumir basicamente, para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que quando a inflação aumenta, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa de juros para controlar a inflação. Ou seja, se você prefixou uma taxa de 5% ali no seu IPCA, só que agora a taxa de juros está aumentando muito mais, o seu título vai desvalorizar, o preço do seu título vai cair, porque tem uma correlação negativa. Então, quando a taxa do seu título sobe, o preço dele vai cair. Quando a taxa cai, o preço do título vai subir. Então, como você nunca vai conseguir cravar, acertar certinho quanto que vai ser a inflação para os próximos meses, para os próximos anos, é melhor você investir, você visar títulos IPCA de curto prazo. Porque como a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que você não perca tanto dinheiro com a marcação a mercado, caso você venda antes esse título, antes do vencimento, que no máximo que pode acontecer é você segurar aquele título ali e receber esse valor que você investiu corrigido pelo IPCA, mas essa taxa pré-fixada. Então a minha dica para você é que você vise títulos de curto prazo, caso você queira se proteger da inflação. Agora, se você não ligue com marcação a mercado, com nada que eu falei, pode ser um título de longo prazo também. Eu já tive títulos de longo prazo na minha carteira, só que eu acabei vendendo porque eu vi que eu tinha tomado uma decisão muito precipitada, muito desinteligente, digamos assim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu troquei de cenário porque a gravação de ontem deu ruim, deu pau na gravação, tive que gravar aqui de novo. Não deixe de se inscrever caso você não seja inscrito, deixe o seu like caso o conteúdo que eu tenha passado para você tenha feito sentido, ativa o sino para você receber notificação de todos os vídeos que eu mandar aqui para vocês e também me siga no Instagram. O meu arroba vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela e também vai estar aqui na descrição o link para você ir lá, tá? O livro O Jeito Warren Buffett de Investir vai estar aqui na descrição para você comprar ele na Amazon, inclusive se você comprar você vai estar me ajudando, eu vou ganhar uma comissão em cima disso. E é isso. Até o próximo vídeo e fui!